Certo, então, boa noite a todas, a todos e a todos que se encontram aqui nesta noite para mais uma exposição. Agradeço realmente, porque acredito que não é fácil sair de uma, entrar em outra, mas estamos aqui todos para aprender mais sobre questões de diversidade sexual e de gênero. Então, estamos recebendo neste momento o doutor Diego. Muito obrigado pelo aceite em participar deste evento, em compartilhar um pouco das suas experiências, do seu conhecimento. Tenho certeza que será extremamente produtivo, como as demais. E então, vamos lá. O doutor Diego, ele é advogado, especialista em direito LGBT e direito público, e ele atualmente é vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Rio Grande do Sul. Além disso, ele atua como advogado na ONG Igualdade, Associação de Travestis e Transsexuais no Rio Grande do Sul. E, além do mais, ele é juiz leigo no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E hoje ele estará nos brindando com uma palestra denominada Direitos e Acolhimento da População de Travestis e Transsexuais, Avanços e Desafios. Novamente, gostaríamos muito de agradecê-lo, doutor Diego. Por favor, fique à vontade, a casa é sua, está com a palavra. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer enorme estar aqui hoje nesse dia de palestras, né? Mais um dia aí da semana. Quero parabenizar a organização desse evento maravilhoso, tão diverso, tão plural, e já também agradecendo, né, novamente o convite. Fico muito lisonjeado, é sempre muito prazeroso, é algo que me toca muito. Eu sempre falo nas minhas palestras, né? Eu falo muito de afeto, de amor, porque nós estamos muito permeados, a nossa pauta, infelizmente, está, né, muito permeada de violências, a gente sabe, de ataques, né? Então, violação de direitos, mas a gente precisa, sim, reverberar o amor, falarmos sobre, né, afeto, que na verdade, entendo que seja o mote, né, das nossas relações e até mesmo do nosso trabalho. Porque aquilo que a gente faz com afeto, que a gente dedica a vida, né, esse nosso trabalho no movimento social. Hoje, eu, enquanto vice-presidente da comissão na OAB e também coordenador jurídico da ONG Igualdade, a gente entrega a vida a esse trabalho, né? Não é um trabalho simples de um advogado sentado no seu escritório, aguardando que o cliente bata a porta. Não, não é. Né? Não é só um cumprimento de um prazo, não. A gente precisa entregar vida, precisa se doar para atender às demandas, né, e às necessidades dessa população tão vulnerável. E aqui, especialmente, eu quis trazer esse olhar, fazer esse recorte para a população T, que é o meu dia a dia dentro do movimento social. Então, na ONG Igualdade, que ela é uma associação de travestis e transexuais, que existe aqui no Rio Grande do Sul desde 1999, então nós estamos falando aí de 24 anos de atividade no movimento social, e foi, então, na época, né, fundada e atualmente ainda é presidida pela Marcele Malta, que é uma das travestis mais idosas em atividade hoje no Brasil, no movimento social. Ela também é vice-presidente da Rede Trans Brasil, né, então a nossa ONG está afiliada à Rede Trans Brasil, e com isso, então, obviamente, que a nossa ONG acaba monitorando aí, trabalhando diretamente nos dados do Brasil inteiro, envolvendo a população de travestis e transexuais. Como eu falei anteriormente, nossa rotina é permeada por violências, por ataques. Todos sabem, né, que a expectativa de vida ainda é 35 anos e no próximo censo a ideia é reduzir. Nós tivemos assassinatos muito violentos aqui no Rio Grande do Sul esse ano, envolvendo essa população. Em torno de 20 a 25 anos foram as meninas assassinadas, foi a média, e é por isso que, infelizmente, essa expectativa de vida vai reduzir no próximo, possivelmente aí no próximo censo, no final do ano, se não neste, no ano seguinte. E com isso, né, sabemos também, 90% ainda vivem da informalidade, e por isso que eu queria, então, trazer um pouquinho de um olhar mais inclusivo e algo que também positivo dentro dessa pauta,
que é como eu falei, essas questões relativas à violência, expectativa de vida, né, 90% vive da informalidade, é o que mais é falado, né? É o país que mais mata LGBTs, isso nós sabemos, nós precisamos falar sobre isso, mas trazer luz ao lado positivo dessa história toda, né? Que são os projetos que são feitos de empregabilidade trans, então, com esse recorte específico. Nós tivemos um projeto há pouco tempo chamado Oportunizar, então foi na verdade, feito pela Rede Trans Brasil, e aí uma das capitais, aqui Porto Alegre, foi uma das capitais, então, que sediou esse projeto aqui no Rio Grande do Sul, onde se buscava empregar, então, essas pessoas no mercado formal de trabalho, e dentro desse projeto fizemos muitas parcerias com vários órgãos públicos, privados, com o governo do estado, foi o único governador, aqui o Eduardo Leite, que recebeu esse projeto e assinou o convênio, né, no Brasil inteiro foi o único governador que recebeu o projeto, né, e com isso nós conseguimos, então, desenvolver muito bonito, né, um projeto muito bonito aqui no estado, empregando essas pessoas e realmente oportunizando, porque eu sempre digo, o maior obstáculo que nós temos hoje, né, já trazendo o nosso tema, que é avanços e desafios, qual é o nosso maior desafio, né? É a questão da escolaridade. Então, nós vamos sempre partir desse pressuposto que a pessoa trans, desde lá dos primórdios da educação básica, já passou por N situações de transfobia que acabou, né, na evasão, culminando na evasão escolar. Ou seja, obviamente que nenhum de nós gosta de permanecer num local que é inóspito ou que é hostil, né? Ninguém gosta. Então, é só a gente se colocar, e aí eu digo sempre o olhar da empatia, né? A gente resolve isso com a empatia, no momento que a gente se coloca no lugar e entende que aquele local que não nos acolhe, um local que está nos excluindo, obviamente a gente não vai permanecer nesse local. E é isso, então, nada mais é do que a evasão escolar é isso, né? Ela não permanece naquele espaço que não está sendo acolhedor e inclusivo, então ela se retira dos bancos escolares e decide não mais estudar. Aquele local não é para ela, porque não acolhe, né? E aí, como isso, nós, obviamente, temos um grande obstáculo no ingresso do mercado formal, que é a questão de não ter o ensino médio e, muitas vezes, o ensino fundamental, né? Essas pessoas não têm também. E aí acaba que, no momento em que ingressar, né, que vai entrar numa seleção no mercado formal de trabalho, vai ter esse impedimento, porque os requisitos, nós sabemos, os requisitos do mercado formal de trabalho, muitas vezes né, eu acho que quase em sua totalidade aí é a questão do ensino médio, né, poucas vagas seriam para ensino fundamental. E com isso, então, é uma grande barreira para essa população que não tem o ensino, como eu falei, médio, né, muitas vezes não tem o ensino fundamental, então, quiçá, né, vamos falar aí do ensino superior, que o acesso é realmente muito pequeno. E aí acaba, então, esse projeto, e aí eu digo, essas iniciativas, elas vêm para realmente inovar, não basta a gente divulgar vagas e não incluir essas pessoas, porque no momento que a gente abre uma seleção para essas pessoas, elas precisam, né, a gente precisa relativizar, e esse o objetivo desse projeto, foi a flexibilização desses requisitos, e por isso o nome Oportunizar. Então, em todos os momentos que a gente fazia essas parcerias, e trabalhava esse projeto, eu sempre trazia aquela questão, né? Nós precisamos, então, realmente oportunizar que elas mostrem o seu talento, né? Então, nós vamos no momento em que tu vai flexibilizar um requisito, essa pessoa, tudo bem, ela não tem ensino médio para vaga, mas vamos oportunizar que ela mostre a que veio, né? Então, vamos dar oportunidade a essa pessoa. Se ela prosperar, muito bem, ela vai fazer carreira dentro daquela empresa. Se não, né? Tudo bem, foi aberta uma porta, ela não fez jus àquela vaga, como qualquer, né? Como qualquer seleção de emprego, qualquer oportunidade, vai ser, né, sempre colocado à prova aquele talento para verificar se ela tem aptidão para aquela função, que muitas vezes é realmente isso, né? Não ter aptidão para aquele cargo, para aquela função. Então, nós conseguimos muitas parcerias, muitas pessoas empregadas, que estão até hoje aí. Esse projeto ele foi desenvolvido ano passado, e aí nós, com isso, obtivemos êxito realmente nessa empregabilidade. E o retorno disso, eu digo para vocês, que é realmente muito satisfatório. Até hoje eu recebo ainda feedbacks dessas empresas
contempladas e que aceitaram a nossa parceria, dizendo que essas pessoas são os melhores funcionários da empresa. Por quê? Porque entraram e deram todo o seu gás para ali permanecerem, né? E, obviamente, que dentro disso nós temos que falar também no preparo da empresa para o recebimento dessas pessoas. Isso é muito importante, né? Porque não basta nós criarmos vagas afirmativas, termos ali uma pessoa trans trabalhando, quando a empresa em si, eu digo RH, o pessoal todo não está capacitado para receber essas pessoas. Então, elas ingressarão, estarão naquela vaga, mas não conseguirão permanecer. Porque, como eu falei anteriormente, vai se criar um ambiente inóspito, hostil, ela vai sofrer violências, ela não vai conseguir permanecer naquela vaga. Então, muito importante isso. Então, concomitante também a esse projeto, eu sempre não terço essas iniciativas de diversidade, capacitação, né, na diversidade em ambientes corporativos. Nós precisamos, então, mais do que empregar, capacitar o RH, as empresas, para receberem essas pessoas. Isso em qualquer esfera, em qualquer tipo, né, de empresa aí que está se falando, porque no momento que tem essas pessoas capacitadas, que entendem o que é uma vivência trans, o que elas passam, né, eu sempre digo, essas pessoas, elas acordam, né, diferentemente de nós, pessoas cis, essas pessoas, elas não sabem se elas vão voltar para casa. Infelizmente, essa é a realidade. Então, quando acorda, ela já começa a sofrer violências. No caminho do trabalho, lá no ônibus, ela pode sofrer uma violência. Caminhando na rua, ela pode sofrer. E aí eu falo em violência, todo tipo de violência, física, psicológica, moral. Nós precisamos sempre pensar nisso, né? Nós, pessoas cis, a gente não precisa pensar assim, será que eu vou voltar para casa? Salvo alguma fatalidade, que Deus nos defenda, nós vamos voltar com segurança para casa, né? Mas essas pessoas não. A realidade delas é outra. Então, muitas vezes elas podem chegar no local de trabalho e pode ter sofrido recém uma violência no ônibus ali. Como essa pessoa vai se apresentar para o trabalho? Como ela vai chegar, né? Então, muitas vezes, essas pessoas não têm o amparo da família, né? Não tem ninguém por elas, que eu digo, tem sempre amigos, tem o movimento social que as acolhe, mas não tem uma família que dê o suporte. Então, essa pessoa, que muitas vezes vive sozinha, vai estar indo para casa, né, por seu trabalho, e ele vai sofrer uma violência, vai chegar abalada no seu local de trabalho. E muitas vezes é o abraço desse colega, é o afeto, né, o acolhimento do colega de trabalho que ela vai precisar. Até mesmo para ter voz e força para denunciar, né, a eventual violência que ela tenha sofrido, que ela possa tomar providências, ir até a delegacia, aqui para nós, do combate à intolerância, fazer um BO, enfim, que ela possa se munir, né, de ferramentas necessárias para denunciar aquela violência. Mas, mais do que isso, é ser acolhida, né, porque no momento que tu sofre uma violência, tu precisa de uma palavra, tu precisa de um amparo, né? Então, isso é muito importante. Então, essa diversidade que eu digo, essa capacitação em diversidade, é no aspecto mais amplo possível, né? Não só saber de direitos, saber o que é uma situação de transfobia, de homofobia, mas sim levar essas questões de vivência mesmo, de prática, que essas pessoas necessitam. E aí nós temos que entender também o porquê dessas pessoas não estarem ocupando esses espaços, né? E aí, no momento que tu entra nesse universo do ambiente corporativo, e vai verificar com as empresas as vagas afirmativas, se percebe realmente, e isso eu posso dizer aqui no Sul, na prática, se vai até empresa, se verifica, e essa empresa ela não tem condições de receber aquela pessoa, porque não existe essa capacitação. Então, a pessoa muitas vezes é empregada, e nós temos vários casos aqui. Aí eu digo a importância dessa capacitação, ela recebe, ela entra na vaga, mas ela ali sofre de imediato uma questão envolvendo transfobia, que é não respeito ao nome social, o sistema não permite a inclusão, o crachá não pode ser emitido com o nome social, ou seja, várias violências que fazem com que aquela pessoa não permaneça ali. E aí sempre a gente coloca as questões, né, nós como advogados, sempre trazemos as implicâncias jurídicas disso tudo, né? No momento que uma pessoa lá, o supervisor do RH, ele comete, né, um ato desses, uma conduta transfóbica, obviamente que a empresa vai responder, aquele servidor vai responder, todos vão acabar respondendo por aquela agressão, por aquela conduta que não foi adequada, né, que teve alguma conotação transfóbica. Então, nós temos que pensar que, eu sempre digo, essa capacitação, ela vem
né, para trazer aos funcionários todos e à empresa condições para que essas pessoas sejam realmente acolhidas, ocupem esses espaços e possam mostrar os seus talentos e as suas aptidões. Tivemos também, e aí eu digo, é outra ação muito positiva, e aí trago para vocês um exemplo agora, bem recente, nós conseguimos, né, recursos da OIT, Organização Internacional do Trabalho, que trabalha muito com essas questões envolvendo a população de travestis transexuais, um projeto que foi desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, pioneiro, que é a questão de levar essas pessoas até a gastronomia, né? Então, formação em gastronomia. Nós formamos 30 pessoas trans, agora no mês de setembro, que fizeram, não sei se vocês conhecem, o projeto que é o Cozinha em Voz, que é desenvolvido pela Paola Carrossela em São Paulo, é o mesmo projeto que nós conseguimos trazer para o Rio Grande do Sul, com aulas de poesia, a Paola Carrossela participa, né, com as aulas de culinária em São Paulo. Aqui nós contamos com uma parceria do SENAC, uma parceria local, e aí nós conseguimos, então, a professora Elisa Lucinda, né, atriz, ela veio também dar aulas de poesia, porque esse projeto ele é muito bonito, ele inicia com o empoderamento da pessoa trans, né, então ele cria toda aquela situação favorável para que ela possa frequentar um curso, né, e ali ela possa, enfim, estar bem, né, consigo mesma e também com os seus pares, né, então é muito bonito. A primeira semana ela é de poesia, de dança, e aí ela cria uma conexão incrível daquelas pessoas, né, criou uma conexão, assim, eu pude, né, tive o privilégio de presenciar essas aulas e foi realmente transformador. Essas pessoas, elas ficaram prontas, né, para ingressar naquela oficina de gastronomia e foi um aproveitamento, assim, de 100%. Muitas agora já estão buscando, já estão aptas, né, para ingressar no mercado formal a partir dessa formação, ou também para empreender, né. Então, nós temos que pensar que, se elas não querem entrar no mercado formal, também é uma opção, elas podem empreender no momento que elas têm um certificado ali de uma oficina, né, e nós escolhemos gastronomia exatamente por isso, porque nós sabemos que o alimento é algo que é mais fácil de se trabalhar, pode se produzir em casa, se vender, então é mais fácil para a realidade dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né. Esse projeto, para vocês terem uma ideia de quão grandioso ele ainda previa no final, né, além de proporcionar o vale-transporte, o vale-refeição, no final a gente conseguiu ainda entregar uma bolsa auxílio para elas, né, então cada uma recebeu um valor em espécie para que possa ajudar nessa questão de empreender, né, e aí algumas já compraram insumos com esse valor, já foram atrás, então para vocês verem que essas práticas, né, que eu digo muitas vezes, é difícil a gente fazer, é um trabalho de formiguinha, exige, como eu falei novamente, entrega, doação. A gente doa vida, né? Eu fiquei lá um mês inteiro dentro do SENAC, cuidando e enfim, estava supervisionando esse projeto, enquanto advogado da instituição, e aí a gente vê, mas o resultado, o que se tem depois, no final, é muito bonito, é realmente transformador, porque essas pessoas, elas, além de se empoderarem, elas recebem a capacitação, né, necessária, estão aptas para enfim, empreender, para entrar no mercado formal, e aí nós temos que pensar sempre que para essas pessoas tudo é muito difícil, né, então as pessoas trans, como eu falei novamente, e aí acontecia durante o curso, né, essas pessoas sofriam violências que acabavam, né, desestabilizando, e algumas vezes elas pensavam em desistir, então a gente tem sempre que dar esse apoio, dizendo, não, vamos continuar, vai dar tudo certo, né, a situação de violência a gente resolve. Então, a gente tem sempre que pensar que, infelizmente, nós estamos norteados, né, por essa questão. A questão da violência, ela é sempre muito presente, né? Infelizmente, nós temos que aprender a lidar com isso, e nesse momento que elas estavam ali, né, fazendo o curso, essas situações, elas vinham, tentavam desestabilizar, mas aí a gente tem sempre, eu digo, aquela união, né, da equipe toda, que conseguia, né, fazer com que elas não desistissem, porque pensava também que, olha, é uma oportunidade única, né, foi um acesso que foi, conseguimos esse projeto com muita dificuldade, então vamos dar o melhor, né, e elas fizeram isso, então foi muito importante. E dentro também de toda essa visão positiva que eu trago para vocês, a questão da capacitação, puxando esse gancho também, nós precisamos muito promover ações educativas, né? Uma delas, a exemplo do que estamos fazendo aqui,
essa semana é sensacional, com o número de palestras, pessoas envolvidas, os assuntos todos muito pertinentes, relevantes, e eu sempre digo que essas ações educativas, elas têm muito mais efeito do que propriamente, às vezes, a gente registrar um BO. Eu vejo isso muito na prática, né? Esses dias, envolvendo também uma pessoa trans, eu fui chamado em um hospital local aqui, uma travesti estava na UTI, internada, e ela sofreu uma situação de transfobia lá, pelos atendentes ali mesmo da equipe de saúde, né, que não estavam respeitando o nome social dela, e estavam ainda insistindo em chamar ela pelo nome masculino, enfim. Então, uma situação bastante complicada para uma pessoa que está numa UTI, fragilizada, passando por um tratamento, e eu fui chamado para atender essa situação, né. No primeiro momento, então, eu me dirigi até lá e expliquei aquelas pessoas que não estavam respeitando que era uma pessoa trans, né, que ela tinha o direito de ser chamada pelo nome social, ela era uma mulher, e, enfim, então, para poder cessar aquela situação de violência. Obviamente que, como advogado, poderia sair dali, pegar o nome da pessoa, correr na delegacia do combate à intolerância e fazer um BO contra a pessoa, contra o hospital, e, novamente, como eu disse para vocês, o preposto que age em nome de seu empregador, o empregador, obviamente, vai responder também. Nós, advogados, sabemos disso. Então, poderia ter registrado um BO contra o empregado, contra o hospital, entrar com processo, tudo bem, é o nosso ofício, né? Muitas vezes tem que ser feito mesmo. Mas naquele momento eu pensei, acho que falta informação aqui. E aí nós temos que falar, né, a palavra-chave, informação, conhecimento. Então, o que eu pensei? Eu digo, vou me dirigir, então, ao supervisor aqui, né, enfim, à direção desse hospital, e vou propor a eles que vamos todos sentar lá no auditório e vamos falar sobre diversidade, né? Então, eu me disponho a fazer, então, uma capacitação, venho em nome da ONG Igualdade, trago pessoas trans para falar de suas vivências, falo dos direitos, e nós vamos promover, então, um encontro. E eu acabei ofertando isso a eles e foi realizada essa capacitação, né? Então, depois, o resultado disso, como eu digo para vocês, é surpreendente, né? Quando eu vi, tinha pessoas da nutrição, da enfermagem, da psicologia, várias pessoas da equipe daquele hospital estavam ali, foi promovido um café para os funcionários e nós falamos sobre, né, eu falei sobre o acolhimento, sobre os direitos da população trans, pessoas trans falaram de suas vivências, e aí isso mudou completamente a configuração daquela equipe, né? Que já se sentia, então, apta, e é realmente nesse sentido que eu tenho que a gente precisa pensar quando que é ausência ou falta de informação, de conhecimento, e quando que a conduta é realmente, né, transfóbica, homofóbica. Então, eu sempre parto, né, eu tenho essa ideia, assim, eu acho que o caráter educativo, essas ações educativas, elas são muito mais produtivas do que simplesmente denunciarmos uma situação. Claro que nós temos que também pensar que, no momento que agora essa equipe está capacitada, recebeu todo essa informação, se vier a acontecer de novo, claro que a gente vai entender que é realmente uma conduta transfóbica, porque daí, né, eles já estavam sabendo, a informação já chegou, porém, não estavam respeitando, daí sim, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que partir dessa premissa, né, que se é falta de informação, vamos conversar sobre o assunto, vamos tirar os estigmas desse tema, dessa pauta, os tabus, né? Então, eu sempre nas minhas palestras, nas minhas falas, seja qual é o grupo que for, eu sempre digo, né? Saiam daqui conversando esses assuntos com as suas famílias, os seus amigos, tornem isso normal, tragam esse assunto para um café com um amigo, para um almoço de família, né? Vamos tirar os tabus desse assunto que vamos falar sobre sexualidade, sobre diversidade, as pessoas muitas vezes nem sabem o que é isso, né? Então, é isso, é exatamente isso, e a comunidade não tem essa informação, a própria comunidade LGBTQIA+, quiçá a sociedade civil, então nós não podemos exigir que as pessoas saibam tudo, não, porque elas não sabem nem, muitas vezes, do que é aquele tema, aquele assunto daquela palestra, nem do que vai ser falado lá. E isso eu vejo na prática, muitas vezes essas palestras eu vou, e as pessoas depois elas dizem, eu vim, mas eu nem sabia do que ia ser falado, mas eu vim de curioso, porque eu achei que poderia ter algo relevante. E aí, então, para vocês entenderem que é muito difícil mesmo esse acesso à informação. Nós, operadores do direito, que trabalhamos com a pauta, muita coisa a gente não sabe, né? Eu digo, a pauta racial é uma pauta que eu estou ainda aprendendo, eu preciso ter
o vínculo com a comissão lá da igualdade racial da OAB, trabalhamos juntos, porque 70% da população que nós atendemos na ONG são pessoas trans pretas, né? Então, essa transversalidade de pautas, ela precisa trabalhar, né? Precisa caminhar junto, porque eu preciso também saber muito, né, sobre a pauta racial para desenvolver o meu trabalho, é necessário, mas eu humildemente digo que não sei, né, preciso estudar, preciso ler, né, preciso me especializar nisso para poder ajudar cada vez mais essa população que nos procura na ONG. Então, isso tudo para dizer para vocês que quando é um assunto que não é conhecido para nós, obviamente que causa uma certa estranheza, né? Podemos até dizer que causa um preconceito, tudo que a gente não conhece, que a gente não tem domínio, a gente tem medo, receio, às vezes preconceito, né? Os tabus, os estigmas. Então, é isso que nós precisamos fazer. Trazer luz a esses temas de forma normal, de forma tranquila, promover rodas de conversa, né? Nada muito formal, assim, de palestra. Não, a diversidade, ela é informalidade por si só. Então, assim, em nossas reuniões lá na OAB, eu sempre digo, a comissão que não tem formalidade, que não pode ter, né, a que mais tem quebra de protocolo é a comissão da diversidade, porque a diversidade, ela já é a quebra de protocolo. Então, nós não podemos aqui seguir regras e fazer tudo formal, porque assusta as pessoas. A gente precisa falar sobre diversidade em bares, na noite, em casas noturnas, a gente precisa transitar em todos. Né? Então, realmente, trazendo normalidade a esses assuntos e também de forma mais leve, né? Isso fica mais leve. As pessoas conseguem se abrir mais, elas trazem as suas vivências. Muitas vezes uma pessoa que nem pensou em falar sobre aquilo ali ou trazer o seu relato, ela vai se sentir segura, né? Se cria um ambiente seguro para isso e ela vai conseguir, às vezes, trazer uma angústia, trazer uma situação que ela passou, ou às vezes quer ajudar um amigo e não sabe como, né? Esses dias eu tive o caso de uma menina que estava acompanhando a sua amiga numa loja. A amiga foi vítima ali de injúria racial dentro dessa loja, e ela, uma menina branca, como amiga dela, viu que a vítima não ia ter voz, e ela mesma entrou lá na delegacia online e registrou o BO pela amiga, dizendo, não, eu não vou deixar assim, se tu não quer registrar, eu vou registrar. E ela fez isso, ou seja, não é só a vítima que precisa ter o conhecimento dos seus direitos, né? É uma rede de apoio. Essa amiga, ela sabia que aquilo ali estava errado, que ela precisava buscar justiça pela amiga, né? E foi lá e registrou o BO. Então, assim, nós precisamos também saber, né, que todos esses preconceitos, e que hoje a gente fala muito, etarismo, gordofobia, racismo, as pessoas, né, com deficiência, então, tudo está na nossa pauta da diversidade, né? Então, todas essas questões envolvendo preconceito, discriminação e intolerância, é nosso dever, né, como cidadão, ser anti essas práticas e também ajudar as pessoas que assim necessitam. Muitas vezes elas não têm voz, como eu digo, a vítima não tem voz. Então, nós, aí munidos desse conhecimento, dessa ferramenta, vamos dar voz a essas pessoas e ajudá-las da melhor forma possível, né? Eu não sei como estamos de tempo aqui, mas eu queria também não ultrapassar os limites aí, doutor Matheus. Pode falar mais ou menos uns 10 minutos, até uns 10 minutos. Tá bom. Perfeito, então tá ótimo. Então, assim, nós temos que sempre pensar nessa, eu sempre digo, né? Uma vez que a gente, então, quebra esses estigmas, esses tabus, os assuntos, eles ficam mais leves. E isso, na prática, eu vejo pelos próprios processos, né, envolvendo a nossa pauta. Muitas vezes é isso que acontece. A vítima, ela não tem voz, ela precisa de uma ajuda, ela precisa saber dos seus direitos, e as pessoas trans que vivem em situação de vulnerabilidade, e aí eu digo da questão do acolhimento, realmente, assim, as demandas são muito específicas, né? Então, no momento que ela vem, ela acessa o serviço lá na ONG, ela precisa ela marca comigo, por exemplo, nós temos uma equipe, né? Eu faço a parte jurídica, nós temos uma equipe que faz a parte de psicologia e temos também o assistente social. Então, a equipe técnica, que eu digo, a nossa equipe técnica, muitas vezes a pessoa marca uma consulta comigo lá, um atendimento, só que, na verdade, não é nada jurídico, né? Ela está com uma demanda psicológica, então a gente consegue fazer o encaminhamento para a psicóloga, fazer aquele acolhimento necessário, né? Ou o contrário, chega na psicóloga, mas na verdade ela precisa fazer uma denúncia e aí vai
conversar comigo depois. Então, acho que é muito importante também essas questões de todos os técnicos, né? Todas as áreas precisam estar juntas, precisa ser um trabalho multidisciplinar, porque eu não consigo desenvolver o meu trabalho sem a ajuda da psicóloga, sem a ajuda do assistente social, porque realmente essas demandas, como eu falei para vocês, são muito específicas. E muitas vezes essas pessoas também chegam para nós com uma demanda de saúde. Então, a gente precisa ter lá, e temos, né, uma parceria muito grande com o Ambulatório Trans, aqui de Porto Alegre, do município, e aí esse ambulatório nós conseguimos fazer o encaminhamento diretamente para o ambulatório, para que ela possa, então, ali ser, né, assistida, e aí se fala em saúde integral, né? A gente não pode pensar na pessoa trans somente como uma pessoa que utiliza hormônios e que vai precisar de um médico somente para a parte hormonal. Não, né? A gente tem que saber que a saúde é integral, ela vai precisar de um médico para outras, né? Outros problemas de saúde, tanto físico como mental. E aí essas parcerias, então, que se estabelecem, que eu falei anteriormente, a rede de apoio, né, entre as instituições, para que a gente possa, então, atender essas demandas, que além de específica, são muitas vezes complexas. Por quê? Muitas vezes essas pessoas, nós sabemos, são expulsas de casa pelos seus pais, né, então elas ficam na rua, em situação de extrema vulnerabilidade, e muitas vezes é um dia de inverno, frio, chuvoso, e essa pessoa lá, 22, 23 horas da noite, está na rua, porque recém foi expulsa de casa, e aí, obviamente, elas recorrem a nós, como serviço de referência, para que então, a gente possa dar um encaminhamento como se fosse um socorro mesmo para aquela situação. E aí nós temos, então, abrigos, né, casas de acolhimento, que nós temos, que fazem parte dessa rede de apoio, com quartos LGBT, com quartos trans, e aí a gente aciona essa rede para que possa, naquele momento ali, abrir a porta do abrigo, a pessoa possa dormir em segurança, né, tomar um banho, se alimentar, e no outro dia, então, nós vamos verificar o que fazer, né, para atender de forma melhor essa pessoa. Nós não podemos deixar ela na rua, porque essas situações são realmente assim, o pai e a mãe colocam para fora de casa, a pessoa sai com a roupa do corpo, muitas vezes não consegue nem retirar os seus pertences, ela precisa depois de ajuda da polícia para comparecer lá naquela residência e buscar os seus pertences, né? Não raras vezes a nossa delegacia aqui do combate à intolerância fez esse tipo de acompanhamento para retirada de pertences das vítimas, né, que foram expulsas de casa. Então, são situações, como eu falo para vocês, muito dolorosas, né, porque aí não é à toa que os direitos que a Lei Maria da Penha, né, quando foi estendida para as pessoas trans, ela veio, né, como forma, isso em 2022, em abril, né, o STJ entendeu que a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, seriam também estendidas às mulheres trans. E muito mais do que os seus maridos e companheiros, como são as mulheres cis, as mulheres trans são os seus pais e os seus irmãos, né, que são os abusadores, as pessoas que violentam, né? Então, aí a gente precisou realmente desse direito, porque na prática é isso, né? A gente acaba precisando dessa medida protetiva para ela se defender do seu pai e do seu irmão. Que isso realmente é muito chocante. E o caso originário foi esse, né? Foi uma menina buscando medida protetiva contra o seu pai em São Paulo, e foi indeferida, e aí foi até o STJ, e lá, então, foi concedida essa medida protetiva. E como todos os outros direitos da população LGBTQIA+, uma vez, então, decidido pelo Tribunal Superior, começa a valer, né, para toda a comunidade. E aí esse direito, eu digo para vocês que nós fazemos muito uso dele, porque essas pessoas realmente, isso é o dia a dia, né, a agressão pelo pai, pelo irmão, e aí hoje nós conseguimos, então, acessar a Delegacia da Mulher para buscar essa medida protetiva. Isso é muito importante dentro desse nosso contexto, porque essas violências, como eu falei, são corriqueiras, essas pessoas, elas precisam procurar um lugar seguro, muitas vezes, e também a questão ainda da prostituição, como eu falei anteriormente para vocês, o lado ruim, 90% ainda vive da prostituição, da informalidade, são profissionais do sexo, trabalham à noite. O lado ruim, obviamente, é que elas ficam mais expostas a situações de violência, né? Mas o lado positivo disso é que nós temos, como eu falei, essa rede de apoio, e aí nós somos referência nessas questões. Então, se elas estão trabalhando à noite, sofrem um tipo de violência, elas têm um acesso de um telefone, né, que elas acessam e nos contatam 24 horas, né? Então,
nós sempre recebemos e monitoramos essas situações de violência, não deixamos passar nenhuma, e a gente sempre acaba acolhendo essas pessoas, elas não ficam sem atendimento no momento em que isso ocorre, né? Que eu digo, é aquela situação assim, que recebeu muitas vezes uma violência física e ela precisa ir lá ao departamento médico legal fazer o corpo de delito, né? Então, precisa daquela orientação naquele momento, né? Que tem que fazer uma ocorrência e não só fazer também o exame de corpo de delito quando é violência física, né? E nós temos muitos casos, né? Às vezes elas estão paradas na rua, né, no ponto, e aí nós tivemos há pouco tempo isso, passou uma caminhonete e deu um tiro na perna de uma das meninas, né? Então, para vocês verem que essas violências são gratuitas, são cruéis, e elas ocorrem. A menina nem sabe quem é que atirou, simplesmente passou um carro e atirou nela. Então, ela estava no ponto, na esquina, né? E ali ela ficou bem, está tudo bem com ela, se recuperou, mas para vocês verem que né, uma situação em que poderia ser um tiro fatal, e que ela poderia ali ter caído, e ela estava trabalhando, né? Então, para vocês verem que... E isso é a realidade, né? Nós somos acordados, muitas vezes, na madrugada, por encontrarem, né, pessoas trans assassinadas em partes da cidade, no interior do estado, ainda nós temos, aqui no Rio Grande do Sul, a questão do machismo estrutural. Então, realmente, assim, até hoje, para vocês terem uma ideia, às vezes nos jornais aqui no interior, quando acontece de encontrar uma travesti, uma pessoa trans, a notícia que está no jornal é: um homem vestido de mulher foi encontrado morto essa noite, né? Então, isso em pleno, né, ano de 2023, e a gente tem ainda que se deparar, né, porque a pessoa ela é assassinada, e eu digo depois é assassinada de novo, né, no momento que o jornal comete uma situação transfóbica dessas, né? Então, são essas realidades, assim, que permeiam, né, o nosso dia a dia, enquanto movimento social, enquanto OAB, enquanto advogado da pauta, porque essas denúncias, elas chegam, né, até nós, e a gente precisa ir atrás, atender essas demandas, e aí, como eu falei para vocês, a gente precisa fazer isso com muito afeto, com muito amor, para que a gente consiga desenvolver esse trabalho da melhor forma, porque não é fácil. Todo esse nosso trabalho na pauta, sabemos que é um trabalho de formiguinha, mas que exige muita doação, né? Mas que a gente consegue, no final sempre dá certo, quando a gente encontra pessoas afins, pessoas que estão dispostas a nos ajudar, né? E eu acho que essa união aí, entre nós, advogados, e enfim, todas as pessoas que trabalham com a pauta, é fundamental, né? Um precisa do outro e a gente precisa realmente caminhar juntos. Eu acho que o que eu queria trazer para você seria mais ou menos isso, doutor Matheus. Doutor Diego, sou muito grato pelas suas palavras, pela sua experiência que você trouxe aqui. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho lindo que está sendo feito. Para mim é um trabalho extremamente lindo mesmo, de acolhimento dessas pessoas. Sabemos que dentro ali do espectro LGBTQIAPN+, as pessoas transgêneros, né, e aí incluídos os travestis e transexuais, são os mais rejeitados, os mais estigmatizados, né? Nós, né, quem é bissexual, gay, lésbico, que é dependente de tudo, anda na rua como qualquer outra pessoa, não sem qualquer atentado. Eu ando na rua sem medo de sofrer atentado por eu ser gay, até porque ninguém vai saber, né? Só se eu tiver com meu companheiro, mas mesmo assim a gente infelizmente tem que tomar um cuidado. Mas sozinho não, ando aí, enfim, mas se fosse uma pessoa transexual, com certeza estaria sofrendo. Então, gostaria de parabenizá-lo muito, muito mesmo, trouxe muitos aprendizados. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu fiz, né, algumas, o meu papel tá todo rabiscado aqui, porque é um tema do meu interesse, tá? E aí, gente, se vocês tiverem perguntas, por favor, levantem a mão, escrevam no chat. Eu tenho, porque, como eu falei, é um tema do meu interesse. Eu e o Jonathan, nós pesquisamos sobre pessoas transexuais. Ele atualmente... claro, nós dois estamos pesquisando sobre crianças trans, né? A gente fala que a infância é trans, a gente está trazendo essa diferenciação, mas é um pouco mais o foco dele. O meu foco acaba sendo em ações afirmativas para a população transexual e travesti, né? Recentemente, até um trabalho meu foi aceito no Congresso, que eu vou falar de cotas para transexuais e travestis, porque eu acho que
é necessário. Então, também que eu estou estudando, eu tenho muita vontade de somar forças com essas pessoas para que elas tenham essa visibilidade, e é isso que tem sido feito aí, esse belo trabalho. E aí, a partir disso, eu gostaria de fazer alguns questionamentos. Você falou da capacitação, né, nas empresas, e a capacitação é um tema que eu acho que está entrando muito em voga, porque todo mundo fala sempre sobre educação, sobre você falar sobre essas questões no âmbito escolar, sobre você falar dessas questões no âmbito familiar, porque sempre utilizam, né, a Constituição, a educação, o dever do Estado e da família e tal, mas acabam deixando de fora as organizações, e dentro das empresas, e a cultura organizacional. Como é que é? Como é que você vai... porque uma pessoa transexual, infelizmente, não pode sair entrando lá. Já vimos casos de pessoas transexuais sendo motivo de chacota dentro de empresas, não poder nem utilizar um banheiro de acordo com a identidade que se identifica, porque a cultura organizacional da empresa não está preparada. E aí, o meu questionamento seria como você faz essa capacitação e como você faz essas políticas afirmativas com essas empresas. Vocês veem primeiro se a empresa está preparada, e aí vocês auxiliam ali no processo seletivo, ou primeiro vocês capacitam a empresa para depois fazer todo esse procedimento? Então, nós temos as duas situações. Nós acabamos, assim, a maioria das vezes, eu acho que o mais comum é trabalhar por demanda, né? Exemplo, esses dias nós recebemos na comissão da OAB uma denúncia vinda de um banco, e aí, na verdade, porque a OAB, a comissão, acaba sendo um canal de denúncias muito forte, né? E aí, ali nós recebemos a denúncia envolvendo uma situação de transfobia, de banheiro, no jurídico desse banco, né? Era uma advogada que não estava respeitando a colega trans. E aí, com isso, o que se fez, então? A partir dessa denúncia, nós acessamos o banco, fizemos uma visita institucional, enquanto, né, comissão da diversidade da OAB, e lá colocamos a situação e falamos, né, dessa possibilidade e de capacitação desse jurídico, enfim, começar pela liderança desse banco, né, pelos gerentes, e aí nós fizemos, então, já duas. Esse é um projeto que está em desenvolvimento agora. Nós fizemos duas já capacitações com duas equipes, e agora nós teremos mais 4. Ou seja, o banco se interessou, né, por essa questão, gostaram da ideia, fizemos uma primeira como piloto, e aí, a partir de então, nós, daí dentro da OAB, como essa demanda chegou pela OAB, nós temos ali, então, uma capacitação pronta, que é a capacitação no ambiente corporativo, e a gente leva, então, esse trabalho a nós, né, enquanto ali membros da comissão, vamos até, no caso, foi um banco, falar sobre esses temas, esses direitos, as questões todas dentro do ambiente corporativo. Por outro lado, via movimento social, como eu falei naquele caso do hospital, chegou também uma demanda específica e, a partir dali, se promoveu uma capacitação. Teve também, por ocasião aqui do decreto das cotas, em dezembro de 2021, o governador Eduardo Leite assinou o decreto de cotas para os concursos do Poder Executivo aqui do Rio Grande do Sul. Com isso, então, houve uma necessidade aí em seguida, no início de 2022, teve concurso da FASE, da SUSEP, e aí esses órgãos, o próprio Estado organizou uma capacitação, né, com os servidores da FASE, da SUSEP, na qual eu participei, fui convidada para palestrar, e ali, então, foi promovido pelas próprias instituições que receberiam esses servidores das cotas, né? Então, ali foi feita uma capacitação a partir de iniciativa, né, da própria ali, entidade. Então, nós temos, assim, todas as vias e possibilidades, né? Também, em paralelo a isso, muitas vezes acontece de ocorrer uma situação. Já aconteceu comigo, por exemplo. Tive um processo envolvendo uma casa noturna, bem conhecida aqui da capital, e aí houve uma situação de transfobia durante um show, e aquilo foi para a mídia, né? Aquele caso, o menino falou, era um menino trans, que sofreu violência, o caso se tornou midiático, e obviamente que a casa noturna se interessou em fazer uma capacitação para os seus, né, para a equipe de segurança, na verdade, envolvia a equipe de segurança. E aí eles me contrataram, daí como advogado, daí não foi nem pela OAB, nem pelo movimento social, queriam, como eu patrocinei o processo, eles se sentiram na obrigação de me chamar
para promover uma capacitação dentro daquela casa noturna. Então, as iniciativas, as possibilidades são várias, né? De todos os lados, eu digo que a gente pode fazer esse trabalho. E acontece muito isso, a partir de um caso, de uma denúncia, de um processo, né? Então, é bem interessante isso como ocorre, porque a gente sempre diz, e aí, claro, às vezes as empresas elas esperam acontecer para depois, né, fazer essa ação educativa, essa capacitação. Então, a gente tenta também atuar no preventivo, muitas vezes falando que, enfim, vamos conversar sobre isso antes que aconteça, né, um caso. A gente está... Só que como as demandas são muitas, então a gente acaba atuando realmente nessa parte depois que já aconteceu, né? Mas a ideia seria também fazer um mapeamento no sentido de atuar nesse lado mais preventivo mesmo. Isso é um projeto que a gente tem dentro da OAB, né, de levar a comissão nesses espaços, nessas empresas, né, com uma visita, para fazer uma conversa, até porque nós temos aqui, há um ano já, foi lançado o selo Empresa Amiga da Diversidade, da OAB. É um projeto lá da OAB Subseção Jabaquara, de São Paulo, que nós trouxemos aqui para o Rio Grande do Sul. E aí esse selo, então, como ele chancela, é uma chancela, né, institucional, que diz que é uma empresa amiga da diversidade, nós precisamos, então, que essas empresas estejam aptas e capacitadas para receber esse selo, né? Então, obviamente que aí também a empresa nos demanda, né, por parte da OAB, que estejamos lá capacitando os funcionários, as equipes, para que a empresa possa receber esse selo, né? Então, é outra via de a gente acessar a empresa e tornar ela uma amiga, né, da diversidade. Perfeito, muito obrigado pela resposta, doutor Diego. E aí, dentro dessa questão de Estado que você falou, eu vou fazer as duas perguntas em uma, né? São duas perguntas distintas, mas eu gostaria de saber se o Estado do Rio Grande do Sul, o poder público, se vocês possuem algum tipo de convênio com eles, para a ONG especificamente, né, nesse caso, pode ser a OAB também, dependendo da situação, para a promoção de políticas públicas. Eu gostaria de saber também se o Estado do Rio Grande do Sul especificamente tem algum projeto voltado não só para as pessoas transexuais e travestis, mas a comunidade como um todo, ali para proteger, para ajudar essas pessoas de alguma forma. Seria isso. Sim, aqui funciona assim, nós temos um departamento de diversidade do Estado do Rio Grande do Sul, né, que no caso, temos um diretor dessa pauta da diversidade, e depois temos as coordenadorias, que daí é a pessoa com deficiência, tem a questão racial, e tem também uma coordenadora, que é uma mulher trans negra, que é a coordenadora da pauta LGBT aqui no Estado. Então, nós temos o departamento e as coordenadorias, né? E aí, então, dentro disso, temos também o Conselho Estadual LGBT, né? No qual, aí o que acontece no Conselho? As ONGs, os movimentos, geralmente participam, né, com cadeiras dentro desse Conselho. A nossa instituição, a ONG, temos 2 cadeiras dentro desse Conselho, que são ocupadas pela presidente, a Marcele, e a outra é minha. Então, dentro do conselho, a gente, como é um órgão, né, consultivo, ali a gente acaba participando de todas as políticas públicas que envolvem a população, participa ativamente, né, com reuniões mensais, discussão dos projetos, das pautas. Então, tem sim, né, é bem forte o trabalho aqui nessa área, nessa pauta, e aí, obviamente, que muitas vezes a coordenação, né, LGBT acaba também solicitando a presença da nossa instituição, da ONG, para, né, tratar das questões relativas à população T. Então, a gente acaba sendo parceiro, né? Não existe um convênio formal, mas existe uma parceria muito grande, que aí cabe à coordenação chamar determinada instituição, determinada pessoa, para tratar, né, daquela demanda, daquele assunto, ou até mesmo promover, às vezes, um evento, uma palestra, uma capacitação. Então, são parcerias, né, que a gente tem. Certo, muito obrigado, doutor Diego. Eu perguntei, porque, como até a Silvana falou, é importante saber o histórico dos projetos dos estados, porque eu especificamente estou tentando fazer um mapeamento de como está sendo isso nos estados aqui do Brasil, porque uns têm mais, outros têm menos, né?
E aí eu sempre menciono aqui no Rio e em São Paulo, eu sei que existem projetos, São Paulo eu não sei tanto, mas aqui no Rio eu estou mais por dentro de como entendeu? Que é a questão do Rio sem LGBTI-fobia, e ter todo o funcionamento aqui para auxiliar essas pessoas e, enfim, acho que é interessante sempre saber como é que está funcionando, como é que se tem alguma coisa para aprender do outro estado, então, para pontuar essa questão. E aí, passando para a próxima questão, aí eu falaria sobre questões de crianças. Vocês já receberam alguma vez alguma questão envolvendo crianças trans? E como vocês lidaram com isso? Sim, na verdade, a nossa instituição, ela, agora com a pandemia, muito isso, né, a gente teve, o Estatuto é de mulheres travestis e transexuais, né, maiores de idade, obviamente. Aí, com a pandemia, a gente teve necessidade de ampliar um pouco essa atuação, porque nós somos muito procurados por homens trans, que não tem um coletivo que os representa forte aqui no Sul, então acabam que também somos referência dessa população. E também crianças trans, muitas crianças trans, né, que vieram muitas vezes acompanhada dos seus pais, relatando questões de transfobia em posto de saúde, em escolas, né, não respeita o nome social na chamada. Então, nós, sim, aí acabamos que é aquele atendimento diferenciado, né, que a gente acaba acolhendo junto com o pai, com a mãe, com o responsável, e se precisa agir, né, tomar alguma medida, tem sempre daí cuidar a questão da autorização dos pais. Então, não é o nosso foco, né, mas a gente acolhe. Então, sempre que a gente foi demandado com relação às crianças que nos procuraram com os seus pais, a gente deu os encaminhamentos necessários. Inclusive, eu até tive que judicializar alguns casos envolvendo a troca do prenome gênero dessas crianças por essas situações, né, de evasão escolar, transfobia na escola. Então, a gente acolhe, sim, embora não seja, né, o nosso foco de trabalho, né, e atuação. Certo. E dentro dessa temática ainda, você falou da questão de receber com os pais, mas vocês já receberam ou você já conhece alguma situação em que o interesse daquela criança estava em conflito com os pais, ou seja, uma criança que ela sabe que ela e os pais não souberam lidar com isso? Caiu. Oi, doutor, voltei. Deu uma instabilidade aqui, desculpa. Tudo bem. Mas deu para ouvir a pergunta ou quer que eu repita? Não, cortou o áudio e o vídeo. Tá, eu estava perguntando, especificamente ainda dentro dessa situação de crianças, vocês chegaram a receber ou souberam de algum caso em que os pais não souberam lidar? Você falou, os pais chegaram lá com a criança e fizeram todo o atendimento, mas teve alguma família que não soube lidar com isso, estava ali, não estava aceitando que aquela criança se entendia como trans, como foi para lidar com essa situação, se houve? Sim, tivemos vários casos em que os pais não entendiam, né, o caso. Calma aí, gente, ele está com estabilidade. Vamos ver se ele volta. Oi, doutor, de novo aqui deu uma... Eu já mudei a conexão, agora acho que vai ficar estável. Sim, tivemos casos, voltando ao nosso questionamento, em que muitos pais, né, na verdade, por exemplo, chegam com a demanda, né, e aí depois, no momento de agir, por não entenderem aquele processo, acabam não autorizando que seja tomada alguma providência. Então, nós tivemos várias situações, né, em que realmente, assim, a gente teve que trabalhar, e aí a gente conta, por isso que a importância da rede de apoio e dessa, enfim, das parcerias que se formam, a gente conta muito com o apoio das Mães pela Diversidade, que é um coletivo que tem aí em mais de 20 estados, né, do Brasil. O nosso aqui no Rio Grande do Sul é bastante forte, até inclusive ontem eu levei a coordenadora para dar uma palestra no encontro nosso da OAB, e aí a gente acaba fazendo esse encaminhamento e pedindo esse apoio
para elas trabalharem um pouco com os pais, né? Essas questões de entender, muitas vezes, os processos aí, e aí acaba sensibilizando, acaba sendo bastante produtivo, assim. Mas a gente precisa daí de um apoio psicológico, enfim, foge um pouco a nossa atuação, né? Esses entendimentos aí desses processos. Então, a gente atua com certa reserva com relação a isso, né? Muitas vezes aí os pais vêm com aquela situação, é reversível, é só uma fase, então a gente precisa daí um acompanhamento psicológico para esses pais, e aí o Mães pela Diversidade tem uma atuação bastante forte nisso. Né? Grato, doutor Diego. Bem, minhas perguntas encerraram. Não temos perguntas no chat, só do Jonathan, ele iria fazer a que eu fiz, né, que é sobre as crianças. Como eu falei, Jonathan tá muito forte aí pesquisando sobre as crianças, então é bem relevante. Doutor Diego, agradecemos muito novamente pelo aceite, eu e o Jonathan, por aceitar doar um pouco do seu tempo, estar aqui. Temos certeza que sua agenda é super apertada, muito corrida, mas foi um tempo muito precioso para mim, foi muito valioso conhecer esse projeto especificamente que vocês têm no Rio Grande do Sul. É bom saber que no Sul, ainda por cima, que é tão conhecido por ser tão conservador, né, existam projetos assim de acolhimento dessas pessoas. E antes de estarmos encerrando, e antes de eu passar as considerações finais, saibam todas que o doutor Diego já foi convidado para estar conosco na nossa segunda semana. No tempo propício, todos saberão a data e o horário. Mas o doutor Diego já está convidado, então aguardem mais uma exposição, muito mais conhecimento vindo por aí. Agradecemos também pelo aceite da segunda, que já está intimado a participar. E estarei passando novamente a palavra para o doutor, para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez, eu só tenho a agradecer também, acho que é muito importante, como eu falei, né, enaltecendo essa iniciativa de vocês, Jonathan e Matheus, por esse trabalho aí belíssimo, porque reuniu um grande número, infelizmente eu não consegui estar com vocês aí nessas palestras, mas estou acompanhando os temas, os palestrantes, e assim a gente vai estabelecendo conexões, né? Eu sempre digo, mais importante do que estarmos aqui reunidos são as conexões que se estabelecem a partir daqui. Eu saber que eu tenho o colega que eu posso contar, que podem, né, contar comigo também para essa pauta, para a gente também trocar ideias, caminhar juntos. Eu acho que sempre temos que pensar nisso, né, na união e nessa troca que a gente faz aqui, que somente esses encontros aqui possibilitam que a gente possa nos conhecer e nos estreitar, né, os nossos laços. Então, só tenho a agradecer mais uma vez, fico à disposição, foi um prazer enorme, contem comigo aí para a segunda semana, eu acho que a gente precisa, sim, né, cada vez mais promover esse tipo de atividade, então, parabéns aí a vocês, organizadores desse evento. Muito obrigado, doutor Diego. Então, estamos à disposição, desejamos uma excelente noite, se for trabalhar, bom trabalho.